No mundo de Beyonders, os humanos ganham habilidades extraordinárias ao tomar poções que os colocam num dos 22 caminhos para a divindade. Cada caminho começa na sequência 9, e quanto menor o número da sequência, mais fortes serão as habilidades de Beyonders, e aqueles que chegam ao topo podem se tornar divinos. A nossa história começa dia 28 de junho de 1349. Um homem sonha que está a cair de um avião enquanto tentáculos pegajosos tentam invadir sua mente. Seu corpo explode no ar e os tentáculos avançam em direção à sua alma. É quando ele acorda, encharcado de suor, num quarto imundo e manchado de sangue, com uma arma ao lado de sua mão. A dor é tão intensa que ele se pergunta se teve uma hemorragia cerebral. Enquanto tenta entender o que tá rolando, uma mão toca-lhe no ombro e chama-o de Clem. Mas ele não sabe quem é Clem. Ele cambaleia até um espelho e não reconhece o próprio rosto, e é aí que a ficha cai. Ele transmigrou. Enquanto isso, a polícia invade uma casa e encontra dois homens mortos. No caso, Welch e Naya, ambos formados em história. Um oficial assume que foi suicídio, mas algo mais sombrio pode estar em jogo. O capitão encontra uma fotografia e pergunta quem é o homem nela. Um subordinado explica que é Clem Moretti, colega de turma dos falecidos. Clem é um cidadão do reino de Lowen, formado em história e fluente em línguas antigas. Num diário pessoal, a polícia encontra uma anotação de 29 de maio, onde Clem menciona que Welch o visitou com um caderno antigo da Quarta Época, pertencente à família Antígono, e nos dias seguintes eles tentaram decifrá-lo. Curiosamente, não há registro para o dia 27 de junho. Em vez disso, o caderno parece ter virado a página sozinho, destacando uma frase em Hermes: "Todos morrerão, inclusive eu". Nesse mesmo dia, após ler a frase sinistra, Clem ouviu uma voz feminina através da porta. Ele escondeu o caderno, mas não teve tempo de guardar a arma. A moça era Melissa Moretti, sua irmã mais nova. Quando ela se virou por um segundo, ele conseguiu colocar o revólver em uma gaveta. Ela ouviu o barulho, mas Clem mentiu, dizendo que o seu relógio de bolso tinha quebrado. Sem querer pestanejar, Melissa consertou o relógio e foi embora. Sozinho, Clem percebeu que sua memória estava cheia de lacunas e que aquele caderno era a chave para tudo. Ele lembrou de ter realizado um ritual de aumento da sorte e decidiu tentar de novo, na esperança de voltar para o seu mundo. Depois de comprar pão, carne de cordeiro e ervilhas a pedido de sua irmã, Clem foi para a rua. Na Praça da Cruz de Ferro, ele notou que a lua parecia a mesma nesse mundo paralelo. Um imperador chamado Rosel, que inventou os jogos como o tarô e o navio a vapor, provavelmente também era um transmigrador como ele. Perdido em pensamentos, Clem é abordado por um palhaço que lhe entrega um panfleto para um espetáculo de circo. Desconfiado, ele afasta-se e entra numa tenda, onde uma mulher encapuzada o convida para uma leitura do futuro. A vidente coloca as cartas de tarô na mesa e convida-o para tentar a sorte, e vai ser por conta da casa. Ele decide perguntar sobre seu passado, presente e futuro. A mulher tira então 3 cartas. Clem escolhe a do presente primeiro. Ela vira a carta e revela-se que a carta é o louco, a carta número 0 do tarô, que simboliza todo tipo de recomeço. De volta à sua casa, Clem decide tentar o ritual de transmigração mais uma vez. Ele coloca 4 alimentos nos cantos do quarto e começa a recitar o celestial dignitário. Os papéis com o encantamento começam a flutuar. De repente, uma dor de cabeça avassaladora atinge-o e uma pedra vermelha estilhaça-se, arrastando Clem para outro mundo. Lá, correntes de energia vermelha e azul envolvem-no. A energia materializa-se em 2 figuras, uma mulher e um homem. Flutuando acima deles está Clem, agora numa posição de autoridade. A mulher olha para ele e pergunta: "Onde estou, meu senhor?" Clem percebe que de alguma forma foi ele quem os convocou. Um santuário ergue-se do nada e Clem questiona se pode utilizar o misterioso nevoeiro cinzento para hackear o sistema. Ele levanta a mão e quando uma reação ondula pelo espaço, ele sabe que ele está certo. Sentado no trono, ele declara: "Podem me chamar-me de o louco." A mulher pergunta se eles podem ir embora. O louco diz que pode mandá-los para casa se eles fizerem um pedido oficial. A mulher, claramente a gostar da experiência, pergunta o que precisa fazer para se tornar uma Beyonder. Clem nunca ouviu falar dessa palavra, e para não parecer ignorante, ele sugere que ela pergunte ao cavalheiro ao lado. O homem então explica que para se tornar um Beyonder, ela deve juntar-se a uma das grandes igrejas, como a da deusa da noite eterna ou a do Senhor das Tempestades.
Como ela não quer perder sua liberdade, ele oferece-lhe 2 poções de sequência 9 que ele possui, sendo elas Marinheiro e Audiência. Ao ouvir a descrição, Clem percebe que as poções concedem poderes sobrenaturais e talvez a sua própria transmigração seja parte de um poder Beyonder. A jovem vira-se para o louco e pede para que ele seja testemunha de um pacto que ela fez com o cavalheiro. Animada, ela pergunta se pode organizar mais encontros como esse. O louco reflete. Encontros frequentes podem revelar os seus segredos, mas também podem aumentar suas chances de voltar para casa. Ele concorda em realizar reuniões todas as segundas-feiras, às 15 horas, desde que ambos sejam discretos. E a mulher sugere que eles usem pseudônimos. Como o louco emergiu de uma carta de tarô, Audrey Hall decide que seu nome de código será a Justiça, e o homem escolhe chamar-se de O Enforcado. A cada palavra dita, Clem sente-se pior. As figuras à sua frente começam a distorcer-se. Incapaz de aguentar mais, ele encerra a reunião, e instantaneamente os convocados desapareceram e o louco dissolve-se com o seu trono. Momentos depois, o enforcado está de volta em seu navio e a Justiça vê o seu espelho partido, e Clem retorna ao local que agora ele chama de casa. Pouco tempo depois, ele acorda com a polícia a bater à sua porta. Ele esconde rapidamente o caderno e a arma, e os inspetores Leonard Mitchell e Dan Smith entram. Leonard encontra o caderno ensanguentado e lê a frase: "Todos morrerão, inclusive eu". Dan afirma que há provas de que Clem esteve na casa da vítima na noite do crime, e sem hesitar, Clem admite que o revólver está no fogão. E ele resolve desembuchar e conta que acordou no meio da noite sentado à mesa, como se tivesse falhado ao puxar o gatilho, e que suas memórias começaram a desaparecer a partir desse momento. Dan acredita nele, mas diz que ele terá que passar por uma avaliação psíquica para recuperar as memórias perdidas. Quando saem, Clem vê uma oportunidade e foge, correndo pelas ruas de Ting. Ele esconde-se em um beco estreito, mas de repente, uma água que está caindo pela janela simplesmente para no ar congelada. O tempo e o espaço foram suspensos, ou seja, um Beyonder está por perto. O chão ergue-se como se fosse uma parede, perseguindo, e por pura sorte, ele desvia-se de obstáculos mortais até encontrar uma carruagem. Ele pede para ser levado ao porto, mas o cocheiro ignora e muda de turno. O chapéu do cocheiro cai e é o inspetor Dan Smith que está coordenando. Na cena seguinte, Clem acorda do sonho, de volta à sua casa. Dan Smith está no corredor e apresenta-se como Falcão Noturno. Ele explica que à noite o poder deles é muito maior e prova-o rasgando todo o redor, levantando Clem no ar com os destroços de sua própria casa. Uma mulher com olhos brilhantes aparece e diz que será rápida. Ela exige saber onde ele escondeu o caderno da família Antígono. Clem diz que não sabe. O revólver da vítima materializa-se na sua mão. Ele aponta para o rosto fantasmagórico da mulher, mas depois muda de ideia e aponta para sua própria cabeça. Mais tarde, ele acorda no outro lugar, perguntando se passou no teste. A mulher, que se chama Dali Simone, da Igreja da Deusa da Noite Eterna, diz a Dan que Clem sobreviveu ao tiro, mas não há pistas sobre as memórias perdidas. Dan explica que com o caderno desaparecido, Clem ainda está em perigo, e como não podem proteger de outra forma, o vigilante noturno oferece a Clem uma escolha: juntar-se a eles e tornar-se um Beyonder. A cena mudou, e no dia seguinte, Clem dirige-se ao Pub Round. Se ele se juntar aos vigilantes noturnos, teme que descubram seu segredo, mas ao mesmo tempo pode ser a maneira perfeita de se misturar e aprender mais sobre o misticismo desse novo mundo. Dentro do pub, o ambiente era hostil. Haviam homens apostando em cães a despedaçar ratos e alguns clientes lutavam entre si. Quando Clem se aproximou do balcão, o barman, um homem chamado Wright, provocou-o, dizendo que não servia um leite por ali. Clem disse que procurava mercenários. Um bêbado próximo começou a rir, mas o barman aproximou-se e perguntou sem rodeios quem o tinha enviado. E ele respondeu que foi Dan Smith. Ao ouvir o nome, a expressão de Wright mudou. Ele mandou o rapaz segui-lo por uma porta nos fundos que levava a um elevador escondido. O elevador desceu para uma sala limpa e refinada com uma placa que dizia Companhia de Segurança Blackthorn, e essa era uma das muitas fachadas dos vigilantes noturnos. Atrás do balcão, uma recepcionista que se chamava Rosanne dormia profundamente. Clem acordou-a e ela, assustada, começou a falar sobre o novo comboio a vapor antes de perceber quem ele era. Nisso, uma passagem secreta abriu-se e Leonard Mitchell apareceu sem dizer uma única palavra. Enquanto guiava, Rosanne mencionou que os casos Beyonder tinham aumentado. No caminho, eles cruzaram com a Bela Royal, conhecida como Insone, e passaram pelo escritório de Fry, o colecionador de corpos. Finalmente, Clem chegou ao escritório do capitão Dan Smith. Ele assinou um documento do Departamento das Operações Especiais e Dan avisou-o.
Como vigilante noturno, ele corria o risco de perder o controle. O capitão entregou-lhe uma vela e levou a uma sala que parecia um mausoléu, cheia de lápides. E cada uma delas pertencia a um vigilante noturno que tinha se sacrificado após perder o controle. Dan explicou que os humanos podem criar poções para ganhar poderes e seguir certos caminhos. A Igreja da Deusa da Noite Eterna possuía poções para 4 caminhos: o Insone, o Colecionador de Corpos, o Espertador de Mistérios e o Visionário, e nenhum deles era forte ofensivamente. Antes de decidir, Clem precisava falar com Neil, o alquimista, e ao chegar à sala de alquimia, Clem bateu 3 vezes e ninguém respondeu, até que uma explosão ecoou lá de dentro. Neil saiu da fumaça tossindo. O velho disse que já o esperava, mas antes de escolher uma sequência, precisava da ajuda para organizar uns documentos. Enquanto trabalhavam, Neil mencionou que o conhecimento de Clem em línguas antigas seria útil para decifrar diários perdidos do Imperador Rosel, que também era um transmigrador. Dizia-se que os símbolos únicos de Rosel continham poderes misteriosos. Fascinado, Clem pegou nos documentos e percebeu que estava escrito em chinês simplificado. Era um diário do próprio imperador. Um trecho dizia: o segredo das poções não é dominá-las, mas internalizá-las. Não se trata de ganhar poderes, mas de se tornar. O nome da poção é a chave. No outro trecho, o imperador lamentava-se: fiz uma escolha apressada. Olhando para trás, eu deveria ter escolhido o aprendiz, o vidente ou o saqueador. Essas são as melhores opções. E confiando no seu predecessor, Clem não teve mais dúvidas. Então quando Neil perguntou qual poção ele queria, ele respondeu sem pestanejar que escolheria o vidente. Neil avisou que não tinha como voltar atrás, mas Clem estava decidido. O velhote riu, dizendo que era um caminho para pessoas de personalidades fortes. E sem demora, o alquimista começou a misturar os ingredientes: água pura, extrato de beladona, folhas de menta e por fim sangue cristalizado de lula e cristal de água estelar. A poção do vidente estava pronta. Apavorado com a ideia de ser envenenado, Clem reuniu coragem e bebeu. Imediatamente, uma viagem psicodélica começou. Neil explicou que alguns poderes estavam a vazar, o que era normal. Acontecesse o que acontecesse, Clem tinha de se manter focado e visualizar um objeto comum. Ele imaginou uma cartola. Depois, Neil pediu que ele visualizasse algo que não existisse nesse mundo. Clem imaginou algo que rachou o chão sob seus pés, e a fenda transformou-se numa explosão. Em pânico, Neil gritou para ele controlar sua espiritualidade, mas Clem estava perdido no seu universo particular, onde um foguete gigante erguia sobre a cidade. Ele conseguiu invocar mentalmente o foguete, que logo desapareceu, fazendo cair uma queda livre. No final, ele ficou cara a cara com um astronauta gigantesco. De repente, os olhos de Clem abriram-se, completamente envoltos em escuridão. O processo estava completo, e Clem Moretti agora era um vidente. Neil explicou que aquilo era a visão espiritual e que agora ele poderia perceber a saúde das pessoas, apenas lendo a sua aura. Assustado, Clem viu olhos flutuando atrás do alquimista. Aqueles eram apenas resquícios de um ritual. E para controlar a visão, ele precisava tocar 2 vezes entre as sobrancelhas. Depois de ganhar novos poderes, Dan mandou a real para Clem. Ser especial no mundo dos Beyonders era um convite para encrenca. Se ele começasse a ver ou ouvir coisas esquisitas, a ordem era clara: fica na sua e não se mete. Antes de virar um vigilante noturno de carteirinha, ele iria ralar como escrituário, ganhando 3 libras por semana. Pode não parecer muito, mas foi um salário que de uma hora para outra tirou ele da pindaíba e jogou direto à classe média. Logo na primeira missão, enquanto dava uma volta perto da casa de sua primeira vítima, uma carruagem parou ao seu lado. Era Leonard, convidando para entrar. A treta era a seguinte: o pequeno Elliot, filho de um ricaço do tabaco, tinha sido sequestrado. Leonard jogou a real: videntes são ótimos para achar a gente, e entregou uma peça de roupa do garoto para Clem. Sem perder tempo, Clem pegou seus cajados de radiestesia e ligou a visão espiritual. E na hora, o mundo ao redor virou outra coisa, todo distorcido e colorido. O cajado brilhou, e num piscar de olhos, ele teve a visão de Elliot sendo arrastado para um beco. Ele foi cantando as direções para a carruagem, até que o cajado apontou direto para uma casa, e Clem não teve dúvidas: o menino estava lá. Quando entraram na mansão, o cajado apontou para uma porta no 2º andar, e dando uma espiada, Clem viu 2 sequestradores segurando a criança, e com a localização confirmada, Leonard avisou: isso eu resolvo em menos de 1 minuto. A porta então voou pelos ares. Um dos bandidos atirou, mas Leonard desviou da bala como se fosse uma bolinha de papel e arremessou o atirador para longe como se fosse um boneco de pano. O segundo até tentou a sorte na porrada, mas foi apagado sem nem ter a chance de revidar. Só que enquanto Clem estava desamarrando o garoto, o verdadeiro problema apareceu.
Uma pena espiritual flutuou no teto, tocou nos bandidos caídos e a bizarrice começou. Os corpos deles se contorceram e se fundiram numa criatura nojenta e grotesca, que partiu pra cima de Leonard com uma fúria colossal. E o Leonard, por sua vez, estava tranquilaço ali, só se esquivando de cada ataque, utilizando suas habilidades de teletransporte, só esperando o momento certo para agir. E tomado pela preocupação, Clem sacou seu revólver e ativou a visão de novo. As sombras no teto denunciavam que o monstro podia atacar a qualquer momento. A criatura era rápida demais e preparou um ataque surpresa. Clem reagiu no puro instinto, atirando de olhos fechados. O bicho gritou e tentou fugir, mas foi puxado de volta por Leonard. Ele arrastou o monstro para uma espécie de dimensão cheia de rosas e começou a recitar um poema, o poder do poeta da meia-noite, e botou a criatura para dormir na hora. A cena mudou e mais tarde, Elliot já estava de volta com o pai. Leonard deu uma olhada na besta e elogiou a pontaria de Clem, mesmo sabendo que foi mais sorte do que juízo. Ele deu o alerta de que Beyonders selvagens como aquele sempre perdiam o controle. Antes de ir embora, Leonard deu um aperto de mão e disse que sentia uma atração estranha pelo rapaz, lá ele, e totalmente sem graça, Clem apenas deu no pé. Naquela noite, o sonho veio forte. Clem abriu a porta de seu apartamento e deu de cara com um labirinto. No fim do corredor, ele encontrou o caderno da família Antígono. Na página, a frase sinistra dizia: "Todos morrerão, inclusive eu." Logo abaixo, a carta do louco apareceu, crescendo até cobrir o chão inteiro. No susto, Clem acordou e a ficha dele caiu. A casa do outro lado da rua do sequestro tinha alguma ligação com esse caderno. A cena mudou, e no dia seguinte, a família Moretti estava em festa. Seu irmão, Benson, finalmente voltou para casa e eles se mudaram todos juntos para um apartamento novo. Para comemorar, Benson deu a Clem uma roupa nova e elegante, e ao redor da mesa, o clima era de pura alegria. Benson brindou ao novo emprego do irmão e Melissa celebrou um novo lar. E Clem, com um sorriso, garantiu que o futuro dele só estava começando a melhorar. Nisso, o episódio acaba e cacete, que história viajada. Esse anime tá se mostrando ser muito interessante, a animação dele está simplesmente esplêndida e eu não vejo a hora de ver a continuação. E você, quer continuar assistindo esse anime aqui no canal? Deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedão like no hype para fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho, porque dessa forma você não perde nenhuma novidade aqui no canal.